Olá, eu sou Jéssica Rodrigues Oliveira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPG. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a perspectiva e a matemática. Primeiramente, eu trago aqui um breve histórico, bem rápido mesmo, sobre a representação em perspectiva. Na Idade Média e em outros períodos também, as pinturas representavam um mundo plano, um mundo bidimensional, como é possível observar nessa primeira figura, a Taula de San Miquel, onde a pintura, né, e outras também, em sua grande maioria, são planas e sem conexão com o mundo real. Os temas tratados geralmente eram religiosos ou simbólicos. Então é possível observar que nesta imagem os objetos são representados bidimensionalmente, né, objetos planos, no mundo plano, onde não há proporção, profundidade, volume no que está sendo retratado. No Renascimento, os artistas passaram a necessitar de técnicas e conceitos novos para que suas obras se tornassem uma boa representação da realidade. Surgiu então a preocupação de representar o que era observado no mundo real. E introduziram então os conceitos de ponto de fuga e perspectividade. Iniciaram-se estudos relacionados às propriedades matemáticas das figuras trigonométricas. Então, essas técnicas, esses conceitos novos, eles eram embasados na matemática, principalmente na relação com a geometria. Euclides, ele foi considerado o pai da geometria. Porém, a geometria euclidiana, com suas noções de semelhança e de equivalência de figuras mediante as congruências dessas, não era mais capaz de atender às novas necessidades, né, que os artistas estavam procurando. A geometria, de Euclides, segundo Atalay, não propiciava o emprego da perspectiva, porque o emprego dessa perspectiva, a utilização da perspectiva na arte antiga, se baseava mais na intuição do que na norma matemática, como a gente pôde observar na figura 1, né, em que os objetos, as imagens, eram representadas no plano, no plano bidimensional. E então, a partir dessa nova necessidade da busca por representar os objetos tridimensionalmente, os objetos como eram vistos na realidade, iniciaram-se estudos relacionados, então, às figuras geométricas tridimensionais. E surge, então, na Renascença, a geometria projetiva, que é uma área da matemática que embasa as regras da perspectiva. Surge nesse período os conceitos iniciais dessa geometria, que vai embasar os elementos muito importantes, alguns elementos muito importantes da perspectiva, como o ponto de fuga, a linha do horizonte, necessários para que possa se reproduzir, para que possa utilizar a técnica de representação em perspectiva. E com a utilização dessa técnica, a gente já pode observar uma grande diferença na representação das imagens. Nesta figura 2, eu trouxe uma obra de Da Vinci, né, A Última Ceia, onde a gente já pode observar a diferença entre a representação plana, bidimensional da figura 1, a Taula de San Miquel, com essa de Da Vinci. Nessa a gente já consegue observar a proporção entre os elementos da obra e os objetos, a questão e a noção de profundidade, de realismo que a técnica da representação em perspectiva possibilita a obra. O desenvolvimento da técnica, ela permitiu principalmente aos artistas representar imagens tridimensionais observadas no mundo real sobre uma tela plana, né, no plano bidimensional. E essa nova técnica, ela permitiu também a transformação
em outros campos, em outras áreas da época, como, por exemplo, a arquitetura e a engenharia, e até a própria matemática, né? Pois os novos estudos trouxeram também novos conceitos a esta área do conhecimento. Vários artistas se destacaram nesse período, como, por exemplo, Da Vinci, e o aperfeiçoamento da técnica de representação em perspectiva possibilitava a esses artistas o realismo que eles tanto procuravam interpretar e representar em suas obras. E com o auxílio da matemática, especialmente da geometria, insere-se então os objetos em proporção, graças aos conceitos iniciais da geometria projetiva. Mas o que é esta geometria projetiva? Do que se trata, né? A geometria projetiva é o campo da matemática que estuda as relações que se estabelecem entre o objeto real, o objeto que a gente observa no mundo real, e a sua imagem projetada, e a sua representação no plano bidimensional. Sendo assim, podemos dizer que é a geometria do que vemos, né? Representação do que vemos. E, como tal, compartilha o caráter não euclidiano das geometrias, que se propõe a descrever o mundo físico. Então, ela se propõe a descrever o mundo físico. E como a geometria, né, de Euclides não propiciava, não dava base para essa representação, ela, então, tem como caráter uma geometria não euclidiana. Os conceitos iniciais, como eu disse, da geometria projetiva, eles surgem durante o período do Renascimento. Porém, cerca de somente 2 séculos depois, que as ideias da geometria projetiva foram formuladas matematicamente. Então, surgem lá conceitos iniciais, mas um longo período depois é que essas ideias e esses conceitos foram projetados, né, formulados matematicamente. Em 1639, no século XVII, com o célebre e pioneiro trabalho sobre a teoria da teoria geométrica das cônicas, é que Gerard Desargues formalizou os conceitos de ponto de fuga e perspectividade. Ele formulou um importante teorema, o qual eu vou apresentar daqui a pouco, que leva o seu nome, que é o Teorema de Desargues, que refere-se a pontos de convergências para retas num traçado geométrico. Aqui eu acho importante também ressaltar, salientar, que durante esse período, não somente Desargues é que formulou todas as ideias e conceitos relacionados à geometria projetiva. Também o astrônomo Johann Kepler fez várias contribuições à geometria projetiva, sendo atribuída a ele a invenção do ponto ideal. E no século XVIII também, Gaspard Monge, motivado pelas aplicações à engenharia, escreveu o texto de Introdução à Perspectiva e à Geometria Projetiva. Então, não teve um único formulador, digamos assim, que desenvolveu as ideias e os conceitos da geometria projetiva. O Teorema de Desargues, então, como falei, muito importante para o entendimento das técnicas, né, e dos conceitos de representação em perspectiva, especialmente dos elementos de ponto central e linha do horizonte. Então, enunciado desse teorema diz o seguinte: 2 triângulos estão em perspectiva axial se somente se estiverem em perspectiva central. Coloquei aqui uma representação que eu peguei da internet desse teorema, uma representação que fala sobre os triângulos em perspectiva axial e em perspectiva central. Então, quando esse teorema é estudado no espaço tridimensional, o eixo de perspectiva e a reta de fuga, também conhecida como, né, linha do horizonte. Então, por isso, como eu já falei, ele é importante para entender esses 2 conceitos. Os lados correspondentes dos triângulos, quando estendidos, se encontram em pontos em uma linha chamada eixo de perspectiva. Então, são esses pontos aqui que daqui a pouquinho eu vou explicar, né, que o prolongamento dos lados dos triângulos convergem, né, e se intersectam
em um ponto nesse eixo de perspectiva ou nessa chamada linha do horizonte. As linhas que percorrem os vértices correspondem a triângulos que se encontram em um ponto chamado o centro da perspectiva. Então, além desses pontos aqui na parte superior, nós temos também essas linhas destacadas em vermelhos, né, esses segmentos e retas, na verdade, que convergem para um único ponto, que é o centro da perspectiva, o ponto O. Então, o teorema de Desargues ele garante que a verdade da primeira condição, né, se dois triângulos estão em perspectiva axial, somente se estiverem em perspectiva central. Então, a primeira condição, a verdade da primeira condição é suficiente para a verdade da segunda condição. Então, explicando um pouquinho melhor. Dois triângulos aqui, o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C', estarão em perspectiva central se nós traçarmos um segmento de reta entre passando por cada vértice, e esse segmento de reta, eles convergirem para um único ponto, o ponto O. Então, aqui nós temos um segmento de reta passando pelo ponto A e pelo ponto A', né, por esses vértices desses triângulos, e eles convergem para o ponto O. Assim como também os vértices B e B' e os vértices C e C'. Então, essa é a condição para a perspectiva central. E eles estarão em perspectiva axial se existir uma correspondência entre os seus vértices, tal que as três intersecções dos lados correspondentes sejam colineares. O que isso quer dizer? Então, se nós traçarmos um prolongamento dos lados dos triângulos, então partindo aqui do vértice A, prolongando esse lado, nós chegamos ao ponto F2. O mesmo acontece se nós prolongarmos o lado referente ao vértice A'. Esse prolongamento faz com que esses pontos eles se interceptem em um ponto, nesse caso aqui o ponto F2. O mesmo acontece se prolongarmos o lado, né, do vértice B e o lado do vértice B'. Eles vão convergir, eles vão se interceptar no ponto F3. E assim também acontece com o vértice C e o vértice C', se esses lados foram prolongados, eles vão se interceptar nesse ponto F1. E essa correspondência entre os vértices e as intersecções dos lados são colineares. O que isso significa? Significa que esses pontos, digamos assim, estão alinhados. E então, o ponto, como eu já disse, o ponto O corresponde, né, ao centro da perspectiva, o observador, e esses pontos F1, F2 e F3 colineares determinam a reta de fuga, que seria, que nas perspectivas de 1, 2 e 3 pontos de fuga equivale à linha do horizonte. Eu julgo esse teorema importante para entender alguns conceitos, alguns elementos da técnica de representação em perspectiva, justamente por tratar do centro, né, da perspectiva, nesse caso aqui o ponto O, e por tratar também da linha do horizonte, e aqui dá respaldo, né, para construir uma figura tridimensional. Os triângulos aqui são representados bidimensionalmente, mas a partir, né, desse prolongamento desses segmentos, desses lados, desses triângulos, seria também possível traçar aqui a representação tridimensional do objeto, da figura. A geometria projetiva, então, ela fornece uma base teórica para o entendimento da técnica de representação em perspectiva. Então, a parte técnica, a parte prática seria a representação mesmo, e a geometria projetiva ela traz essa base teórica para que se faça a prática de representação em perspectiva. E essa base teórica junto com a prática, né, faz com que seja possível relacionar a arte e a matemática.
que eu apresentei nesse vídeo foi uma breve e rápida conceituação das relações existentes entre a perspectiva e a matemática. Existem outras. Eu trouxe aqui o teorema de Desargues porque eu achei que era, e eu julguei ser importante para entender alguns elementos ali importantíssimos da representação em perspectiva. Então, eu trouxe aqui em específico a geometria projetiva, que faz essa relação entre a perspectiva e a matemática. E aqui estão também algumas das referências que eu utilizei. Nesse vídeo de hoje seria isso, então.